noite, João! Boa noite, professor. Tudo bom? Como é que o senhor está? Eu tô ótimo, mas se você assistir assim, você não vai ver as laterais da aula de reforço. Tá em pé a tua imagem. Assim, né? Isso, agora sim, pode falar. Eu gostaria de pedir ao senhor ainda a aula 13. Aula qual? Aula 13, figura 3. É o módulo 2? 2. Maravilha, pode falar. Vamos supor que seja uma variação de tensão de mais 1 volt a menos 1 volt, né? Aqui. Então, assim, isso. Vamos supor que eu pegue um osciloscópio, aí eu bote a ponta negativa dele na massa e eu bote a ponta dele aí. Aí eu vou ver no osciloscópio vamos considerar que é uma senoidal. Aí eu vou ver uma senoidal de ir subindo para mais 1, descendo para mais 1. Aí se eu pegar a ponta positiva dele e botar ali aí entre os resistores, eu vou ver de mais 7, subindo de mais 7 até 5. Isso. Aí assim, a minha dúvida é assim, como é que eu veria a forma de onda se eu tirasse a referência do massa e botasse a referência acima da bobina e colocasse positivo entre os dois resistores? Você está querendo dizer a ponta preta ou a referência aqui? Isso. E aí, aqui, é isso? Isso. Como é que eu veria no osciloscópio? Ó, vê bem, aqui não está subindo e aqui também? Isso. Depois não está caindo e aqui também? Isso. Você não vai ver nada, não vai ver variação alguma. Porque aqui está variando e aqui no mesmo sentido. Ah, mas as tensões estão diferentes, não importa. Se você prestar atenção, você está querendo pegar... Ah, você vai falar assim para mim, não, Mário, mas tem uma diferença de potencial de 6 volts. Tudo bem, você no osciloscópio, você vai ver os 6 volts lá. Mas como aqui varia para 1 e aqui varia para 7, depois vai para menos 1 e depois para 5, não sai desses 6, entendeu? De queda de tensão. E aí você só vê como se fosse uma contínua de 6 volts. Ah, tá certo. Porque não tem a variação. Bom, professor. Obrigado, então. Aí, pronto, era só isso que a gente até trabalhou bastante na última aula sobre isso. Aí, eu ia pedir ao senhor a aula 11, a figura 25. Vamos lá. Pronto. O que você quer saber? Pronto. Em relação a esses resistores aí, né, em relação, por exemplo, o R2, vou pegar aqui o R2, né, que ele é um resistor para justamente ele baixar a impedância dessa base aí. Professor, eu estava pensando, eu posso considerar esse sistema Q1, R2, R1, Q2 ali, tipo como se fosse, não é, mas como se fosse uma estrutura de um amplificador de classe A? Porque eu estava pensando assim, né, porque o R2 como ele é mais baixo, ele vai passar mais corrente, e assim, ele despolariza mais a base, então permite, tipo assim, sinais maiores poder passar por aí. Ao passo que, por exemplo, aí ao passo, por exemplo, ali no R4, que também é um resistor de despolarização do Q2. Nesse caso, mas vamos lá, antes de você, eu sei que você está querendo dizer, mas olha só, existem 3 formas, ou 3 circuitos, ou modos de trabalho que os transistores podem trabalhar. Um é amplificação,
Quando é amplificação, a resistência entre emissor e coletor fica no meio termo. O que é meio termo? Ela é muito parecida com a resistência de coletor. Tem o comando, a resistência coletor, vou colocar aqui coletor emissor. A resistência coletor emissor ou é muito alta, aberta, ou é uma chave fechada. Isso é o comando. E tem a comutação. Na comutação, ele vai, satura, corta muito rapidamente. Então, olha só, você está dizendo, você está fazendo uma análise em que esse, sendo um circuito de comando, em que os transistores trabalham ou cortados ou saturados, esse é o correto? Esse é o correto. Então, isso aqui não é uma resistência igual a um amplificador classe A. Entendeu? O amplificador classe A, os transistores trabalham com, por exemplo, aqui 10K. 10K, então vai ter uma tensão aqui intermediária. Aqui não, aqui é um circuito de comando. Ou ele está saturado, ou ele está cortado. Ah, Mário, mas eu vi alguns defeitos em que ele não estava saturado ou cortado. Tinha uma tensãozinha lá. É um defeito, né? Porque ele deveria estar saturado ou cortado. Tá entendendo? A analogia que você está fazendo com o amplificador classe A sai fora do que o circuito é pensado e dimensionado. Ele é um circuito de comando e não amplificação. Você está conseguindo entender isso? Isso. Mas essa analogia que eu estava falando é porque, assim, por exemplo, o resistor de 1K, ele consegue drenar muito mais ruído do que o de 10K, né? Não. Sim. Ele consegue curto-circuitar, isso mesmo, o ruído mais do que um de 10K, exatamente. 10K, se o ruído estiver aqui, valor alto, né? Ele mal vai para a massa. Agora 1K vai pondo ruído para a massa, é isso mesmo, quando esse está cortado, né? Isso. Era a minha, aí como eu disse, assim, era só nesse... não é assim, como é que eu quero explicar? Não é que seja era mais nesse sentido, porque no amplificador classe A, só tentando explicar. Quando a gente pega esse resistor, por exemplo, a NPN, a gente pega o resistor de base, esse R2, o que acontece? Quanto menor ele é, mais ele despolariza a base, ou seja, mais ele despolariza, ou seja, mais corrente passa por ele. Foi nesse sentido aí que eu falei, não no sentido de que o Q1 vai ter uma média polarização, não. Foi mais no sentido de, quando entrar o ruído, o que acontece? Por ele ser uma resistência menor, ele tem uma capacidade maior de corrente, então ele vai atenuar mais os ruídos. Eu estava pensando mais nesse sentido de estrutura, não no sentido do circuito ser meia polarização, não. Isso eu entendi que é um circuito de comando. Sim, então maravilha. É isso aí. Porque transistor só trabalha nesses 3 modos, não tem jeito. Entendeu? Aí o pessoal fala, poxa Mário, e a oscilação? Você não entrou ainda, né? Em osciladores, oscilações. Que tipo de circuito é? Ele, na verdade, em osciladores, ele passa a ser uma amplificação com realimentação positiva, para ser um oscilador. Olha, mas normalmente não foge dessas 3 características aí que eu coloquei. Entendeu? Pronto. Aí eu ia perguntar sobre o C2. Foi muito bom aquela aula de terça-feira, até que me iluminou muito, porque aí eu entendi. Porque quando, em relação ao ruído, né, o ruído ele quer saturar o transistor. Cai a tensão no coletor, mas também cai a tensão na base. E como cai a tensão na base, ele vai cortar de novo e mantém ele cortado. Agora, assim, professor, eu queria entender tipo o seguinte.
ele chegou a 6.6, né? Ele chegou a 6.6 ali, né? E aí passa ali o 0.6 e ele satura. O capacitor ele não vai influenciar, aí vamos supor que ele cai, aí pronto. Aí isso vai saturar e vai cair. Vai cair a tensão. Mas isso não vai, o C2 ele não vai de novo ter aquela questão de querer cortar, não? Sim, isso é uma polarização? na verdade, que exatamente o que você falou vai acontecer. Quando a tensão aqui sobe, chega em 0,6, vai polarizar o transistor, vai cair essa tensão e como o capacitor está carregado, vai fazer a tensão de base também cair. Mas isso ocorrerá num tempo muito curto. Entendeu? Muito curto. Ou seja, ele vai dar uma segurada até que o capacitor se descarrega e aí não vai influenciar mais, o transistor vai ficar polarizado. E esse efeito ocorre num tempo muito curto, porque esse capacitor é para atuar em frequências altas, entendeu? Variações rápidas, né? E tirar ruídos que normalmente são de frequências altas. Mas o que você falou acontece. Quando aqui chegar em 0,6 ele tentar abaixar, ele abaixa também a da base e aí ele não consegue abaixar tão rápido. Mas ele abaixa mais lentamente. O lentamente que eu estou falando é em uma frequência alta, que você nem, para nossa percepção, a gente não vai conseguir nem ver isso, de tão rápido que é. Ah, então há um pequeno retardo esse capacitor faz na saturação do transistor? Sim, muito pequeno, mas faz, claro. Entendeu? Um retardo, um atraso na saturação. Ah, tá certo. Então, ó, quer ver? Ó, a base chegou em 0,6. Só que por influência do capacitor, o coletor ele vai cair assim, ó, demorando um pouco. Ele sai de 12 e vai a 0, mas demorando um pouquinho. E aí a base ele acaba sendo influenciado pelo capacitor, também faz isso, ó. Ela sobe devagar. Quer dizer, não é que sobe devagar, vai do é assim, ó, deixa eu explicar melhor. A base estava em 0. Aí quando chegar em 0,55 até 0,7 ou 0,65 ele sofreu um pequeno atraso. Olha que legal. Ó, 0,55 subiu rápido, mas quando chegou aqui que ele começa a polarizar o transistor e o transistor começa a influenciar, então vai dar essa pequena entre 0,55 e 0,7, que seria a polarização constante da base, né? Não é 0,6, professor? A gente coloca 0,6 como um genérico, mas dependendo do resistor que está polarizando, pode chegar a 0,7, 0,75, 0,78. Mas olha só o que acontece, ó, você viu aqui de 0,55 a 0,7, houve uma inclinaçãozinha aqui. E aqui também houve uma demora na queda por causa do capacitor. Se eu tirar esse capacitor, olha o que acontece. O coletor cai rápido e a base vai a 0,7 também rápido. Só que é tão rápido esse tempo, esse ocorrido é tão rápido, que não dá para perceber. Ah, no osciloscópio dá? Dá, você pode colocar isso aí no osciloscópio com o gatilho, como isso aqui não é um amplificador, isso aqui é um circuito de comando, você tem que colocar em varredura única no osciloscópio. O que ele vai? É varredura única. Quando surgir isso aqui, ele vai fazer aparecer na tela uma varredura somente, porque se der várias varreduras, a primeira fez, depois você já não vai ter, não vai visualizar o que ocorreu, que é uma mudança brusca e pronto. Ah, é o trigger simple, né? Exatamente. Single. É o single. Isso, exatamente. Obrigado. Aí rapaz, é
muito... O que eu tô te falando aqui, meu, é coisa complexa. Não é uma coisa que... não, todo mundo... Não. Olha só, eu falei que no coletor vai dar um retardo e que a forma de onda aqui na base, ela também vai dar um retardo até chegar em 0,7. Você, com o capacitor, você vê isso e vê isso no coletor. Agora, é um detalhe, com o capacitor, hein? Fantástico, né? Eletrônica é algo fantástico. Como eu falei para o senhor, existe o sofrimento que o tempo não passa e o que a gente não vê o tempo passar, né? A eletrônica a gente não vê o tempo passar, né? Quando a gente entende assim. Professor, eu até assim pedi um fato. Porque eu já estou vendo assim que às vezes a questão assim um pouco tempo, mas assim, eu tô assistindo a aula 14, né? Aí eu vi o circuito, o esquemático do LM 787805, né? Aí eu queria perguntar ao senhor, em qual módulo, assim, eu entendi muito pouco ele. Eu vou dizer que praticamente não entendi nada, mas eu ia perguntar ao senhor em qual módulo eu vou ter capacidade de começar a entender aquele esquemático. Porque o senhor ensina simplificado na aula 14, mas só que as proteções, aquelas coisas e tudo, né? Aí você vê um monte de transistor, uma carrada de transistor. Aí eu ia perguntar ao senhor, eu também não está me frustrando, né? Quando é que eu vou ter capacidade de entender, por exemplo, o esquemático daquele do L7805? Ué? Módulo 3, módulo 4. Agora! É só você ir na internet, você já tem condições de entender. Você vai aqui na internet, você coloca aqui LM7805, vai vir uma esquematização completa dele interna. Pronto, tá aqui, ó. Pois é, porque assim, é muito analista, eu fiquei assim, tá entendendo? Aí assim, eu tô vendo que são muitos, aí eu queria perguntar ao senhor para também não sei que ele não tá me frustrando, né? Assim, quanto tempo eu vou lá para o módulo 3 então vamos lá, tal. Olha só, tá vendo esse primeiro trânsito? Deixa eu aumentar aqui a parte de cima, vamos ver se eu não preciso colocar a parte de baixo. Eu vou te explicar uma partezinha aqui, olha só. Tá vendo esse? Sim. Então, ele recebe a tensão de entrada e vai ter que estabilizar em 5 volts na saída. Tá vendo? Ele tem uma proteção de corrente interna, que é um resistor de 0,25 ohms. Ou seja, você vai ter que gerar 0,6, porque quando gerar 0,6 sobre esse resistor, faz a conta aí, ó, lei de Ohm. Tensão igual a R vezes I. Se eu chegar em 0,6 volts e o resistor é de 0,25 ohms, então a corrente será igual a 0,6 volts dividido por 0,25 ohms. Qual será a corrente? 2,4 amperes. 2,4 amperes. Então pode chegar no máximo em 2,4 amperes. Está entendendo? E depois de 2,4 a tensão de saída cai. Por quê? Porque isso aqui, ó, ele vai começar a tirar a polarização desses dois transistores. E esses, por sua vez, recebem a polarização desse aqui. Tá vendo? Tá vendo aqui? E que mais que tem? Tem aqui a parte de baixo que vai dar estabilização, porque isso aqui não está dando estabilização. Tem uma tensão de entrada, tem uma polarização para esse e para esse. E aí ele já gera tensão de saída. Mas tem uma série de outras polarizações aqui para a parte de baixo. Professor, só uma pergunta, esse que é o mesmo, é um transistor com duas saídas, né, no coletor? Aqui? Aqui, ó, essa notação aqui, que a gente vê duas saídas, ó. Não, o Q11. Vai para lá, ó, o Q11. Q11? É. Isso. Ele tem. Porque tá como se fosse. Isso é dois transistores ou é um transistor com duas saídas de coletor? São duas saídas de coletor. Você tem uma polarização para ele, ele tem uma determinada polarização aqui. Entendeu? Uma determinada resistência. Basicamente é isso. Tanto para cá quanto para cá. Então ele gera duas tensões, tanto para cá quanto para cá.
Beleza? Nada demais. Você encara aqui como se fosse um resistor. Só que é um resistor para esse lugar e um resistor para cá. Para o emissor para baixo. E aí você tem uma série, na parte de baixo, uma série de circuitos. Claro, eu tinha que analisar com calma, que é muita coisa, né? Para poder estar te explicando detalhadamente todos esses, olha só, transistores chamado espelho, aqui, aqui. Então tem uma série de polarizações. Se você um dia quiser falar, vamos uma aula só nisso, aí a gente fica uma aula só nisso. Mas assim, eu vou querer, professor, assim, mas eu gostaria de assim, transistor espelho e tal, isso eu vou ver como, porque eu queria também, tipo, pelo, mais ou menos o quê? No meio do módulo 3, é isso que eu quero também, eu quero, tipo o seguinte, tá fazendo dessa aula, quando, tipo assim, eu já ter recebido a base do curso, para poder entender bem. Transistor espelho, por exemplo, eu vou ver isso no módulo 3, vai ver, se não me engano, no início do 4. Início do 4, pronto. Então, quando eu ver transistor espelho, essas coisas, aí eu peço ao senhor, eu agradeço de antemão. E assim, e professor, assim, eu estava meditando realmente nesse sentido. Quando a gente quer estudar mesmo, esse suporte que o senhor dá de aula não tem quem dê, viu? Porque assim, como diz, a gente está analisando datasheet, um circuito disso, um datasheet, e assim, para quem quer mesmo chegar aos 2% é muito importante, tá? Eu agradeço demais de antemão por essa discussão do senhor, de estar analisando. E aí lá para o módulo 4 eu peço ao senhor, né? Porque, como disse, ele está com base, o senhor está dando aula e eu estou captando realmente tudo. Eu quero entender. E eu acho que isso daí, se o senhor, tipo assim, fizesse pro YouTube e lançasse, professor, não tem nenhuma aula dessa no dia 7805 na... Deixa eu complementar aqui, ó. Tá vendo que eu falei que tinha uma polarização aqui para esses dois? E aí a tensão de saída fica alta. Mas, dá uma olhada aqui, ó, vamos descer. Tá vendo que tem esse transistor aqui, o Q13? Isso. E esse Q13 é polarizado por esse aqui, o Q12. E olha, o Q12 tem um Zener na base. Então a tensão aqui do Q12 está estabilizada, gerando uma tensão também estável aqui para o emissor, que gera a polarização do Q13 e que controla, olha só, a polarização do Q15 e o Q16. Opa, Q15 e Q16 aqui na saída. Então a estabilização ocorre aqui, ó. Super bacana, né? Demais. E é isso aí. Mas maravilha. É muito, realmente, eu fico muito feliz de ver você querendo saber detalhes muito além do que está na aula. Isso é excepcional, você realmente vai entrar. Eu falei para um aluno, ele não acreditou, eu falei assim, olha, o curso, você está assistindo às aulas, está fazendo os blocos, está isso e aquilo, mas a aula de reforço podia te propiciar muito mais. Pessoal, eu já tive alunos só escarafunchando detalhes na aula de reforço. É isso aí, tem que ser assim mesmo. Tá bom? Deu nosso tempo. Poxa. Professor, até a próxima. Obrigado aí pela paciência do senhor isso. Pela explicação. Boa. Muito boa noite, João. Fica com Deus, tá? Até mais. Eu também. Tchau. E aí, gostou desse vídeo? Sabia que leva de 10 a 15 anos para um estudante aplicado se tornar um especialista em análise de defeitos e projetos? E daqueles que começam a estudar, poucos conseguem chegar lá. Isso se deve ao ensino convencional de eletrônica, que é voltada a cálculos mentais complexos e sem nenhuma preparação para análise de defeitos. Estudando na CTA, você poderá obter a condição de especialista entre 8 a 16 meses,
a partir de um treinamento intensivo com uma lógica simples e objetiva aplicada à eletrônica. E especificamente nesta aula você acompanhou e pôde notar que nossos estudantes trabalham com a ferramenta PBL, Problem Based Learning, ou aprendizado baseado em problemas ou defeitos, o que aumenta consideravelmente o interesse e resultado dos envolvidos. E a CTA foi a primeira no mundo a introduzir essa técnica na área de eletrônica já em 1985. Também você deve ter notado que essas aulas de reforço são baseadas nos exercícios dos blocos, onde há milhares de questionamentos que configuram a ferramenta RBL, Repetition Based Learning, ou aprendizado baseado em repetição, que lhe garante aproveitamento médio de 95%. Esta ferramenta de retenção das informações foi introduzida no ano de 2002 e até hoje somos a única escola a aplicar o sistema. Além de diferenciais tão grandes, a CTA direciona seus estudantes para o mercado de trabalho através dos rankings de módulos, quando enviam as questões respondidas dos blocos, ou no ranking geral, quando fazem as avaliações finais de cada módulo. Desta forma, centenas de empresas ficam monitorando seus possíveis colaboradores, tornando o ranking da Escola CTA Eletrônica o maior portal de empregos da área. Mas caso nosso estudante esteja longe dos maiores centros onde essas grandes empresas estão, ainda terá o programa Change to Success, onde a CTA intermedia o contato do estudante de grande performance que está em uma cidade pequena com uma empresa localizada em grandes centros. E se você já é empreendedor, os rankings te abrem novas perspectivas de negócios e parcerias, o que pode ampliar ainda mais sua área de atuação e promover ganhos ainda maiores. E já pensou estar preparado e ser um dos melhores nas Olimpíadas de Análise de Defeitos que ocorrem de 6 em 6 meses? Enfim, a CTA Eletrônica possui um ensino único no mundo e acessível a você em língua portuguesa. Então não perca mais tempo. Vem para a CTA Eletrônica, o ensino definitivo.